Oi gente, bem-vinda à minha terra novamente. Uma das coisas que a gente aprende rapidamente quando começa a viver no campo é que tudo é reciclável e tudo recebe um novo sentido depois de um tempo. E também o que a gente aprende no campo, a maioria das vezes, né, se é uma pessoa que nem eu, né, que vive sozinha, que não tem milhas e milhas de hectare, não quer plantar soja ou alguma coisa assim como acontece aqui no Brasil, que a gente tem que economizar, porque a cidade fica longe também e a nossa verba não é tão grande. Então, tudo é reciclado. E uma das coisas que eu adoro reciclar são as cinzas do meu fogão a lenha. A gente já economiza gás, não precisando ir para a cidade muitas vezes, né, para conseguir cozinhar. E além disso, a gente consegue reciclar toda essa madeira, né, que já não tem mais nem onde colocar no mato. Muita, obviamente, eu vou deixar lá, porque a reciclagem também acontece nesses ambientes naturais, mas um pouquinho eu posso tirar para o meu consumo, que não é tanto assim. E depois que eu já utilizei essa madeira para conseguir então ter esse combustível e cozinhar, eu posso utilizar esse resto de minerais, esse resto de madeira para uma coisa a mais. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou ficar bem suja fazendo isso, sempre fico, mas é algo importante. Bem, eu utilizo essa cinza então para dar banho nas minhas codornas, assim elas vão ficar mais felizes também, porque elas gostam desse processo. A gente vai tirar todos os parasitas delas, porque essa cinza bem fininha ou uma areia bem fina vai entrar no meio da plumagem e assim ela vai conseguir tirar esses piolhos e alguns outros ácaros que podem ter ali. E ademais eu vou alcalinizar o galinheiro, fazendo com que ele não fique com um cheiro tão forte assim. E também depois, quando eu tiro essa cama do galinheiro para utilizar na minha horta, outra reciclagem natural, né? Ele já vai estar adubado com nutrientes, com minerais que tem nessa cinza e também já vai estar mais equilibrado, ele já não vai estar mais ácido. Por que eu peneiro esse material? Porque muitas vezes eu utilizo uma outra madeira que podem ter algum prego e se as codornas começam a ciscar ali em cima, né? Ou se banhar, elas podem ter algum tipo de ferimento, então eu não quero isso para elas. Ó, aqui a gente pode ver que tem um grampo, então isso eu toco tudo dentro dos meus canteiros, porque isso vai se degradar com o tempo e ali não é um local onde é que eu vou ter que roçar com a máquina, que pode saltar alguma coisa em mim e me machucar também. Então tudo é reciclado. Claro que também a gente pode utilizar essa cinza diretamente no nosso jardim, colocando nos nossos canteiros para incentivar o crescimento. Esse material vai ter potássio, vai ter vários outros minerais que a gente precisa em pequenas quantidades. Muito já está ficando aqui no meu jardim, né? Tentei vir num lugar mais reservado para não ter tanto pó voando para tudo que é lado, mas hoje está difícil, tem bastante vento. Com a quantidade que eu uso agora, que não está tão quente, eu só estou utilizando para cozinhar, principalmente de noite, isso daqui vai ser suficiente. Eu consigo tirar uma a cada 2 semanas, mais ou menos, e eu intercalo dando banho de calcário nelas também, que elas também adoram. São as duas coisas que podem funcionar. Então vamos lá! Vou espalhar aqui um pouquinho. Bem, as codornas, elas são muito mais arisca que as galinhas, né? Para quem quer ter elas, vocês vão ver que não é tão fácil fazer amizade. Mas tem várias coisas que dão muito prazer de ver esses animais e também vão fazer parte dessa reciclagem da nossa chácara. Porque elas vão dar carne, se vocês quisessem, eu não penso em matar elas para carne, mas elas vão dar ovos, que é uma fonte de proteína muito boa no meu dia a dia, já que eu não consumo muita carne. E também elas vão utilizar todos esses grãos, resto de inso que tem semente, elas vão consumir isso. E ademais elas dão um pouquinho mais de alegria aqui na minha chácara, porque eu não tenho tantos animais domesticados, na verdade é o único esse que não é domesticado. E dão um pouquinho de companhia.
Para quem não sabe, então, muitas pessoas perguntam, né, como é que é a minha vida aqui. Bem, eu vivo sozinha, minha família mora perto aqui, mas eu vivo sozinha e também me mantenho sozinha. Lá no Chile, eu tinha uma loja que eu vendia insumos agrícolas, como fibra de coco, humus de minhoca, fazia composteiras para vender, vendia sementes que eu produzia no meu próprio jardim. E com esse dinheiro eu vim morar aqui no Brasil novamente, comprei esse terreno, fiz a casa e agora eu tô aqui sobrevivendo, vivendo bem, na verdade, não com muito dinheiro, mas com muita alegria do YouTube e também de algumas consultorias que eu ainda faço pela internet. Então, se vocês quiserem consultorias também nesse quesito de ter uma chácara e também de cuidar das suas plantas, também podem me escrever aqui embaixo que a gente pode entrar em contato. Bem, hoje quando tem muito vento, eu acho que elas não vão querer se duchar e não vão comer muito. Porque de verdade as codornas não gostam de vento. Vocês têm que cuidar muito disso quando vocês tenham uma criação delas, tá? E como vocês podem ver aqui, a metade do galinheiro, ele é todo de madeira para evitar um pouco o vento. E a outra parte que pega mais sol, né, que é mais voltada para o norte, eu coloquei esse plástico, pelo menos na parte de baixo, mas mesmo assim pelas frestas das madeiras e também pela parte de cima entra vento quando que dá essas rajadas muito fortes. Então esses animais se estressam e isso também ajuda a que eles não coloquem tantos ovos. Então quanto menos estresse, melhor para essas aves. E outro problema que eu tenho aqui é como eu tenho elas no nível do solo, muitas vezes passa cachorro do mato, gambá e outros animais por fora de noite, então elas se estressam também. Isso colabora que alguns dias elas estejam mais estressadas que outros. E essa semana chegaram várias plantas aqui para mim, espécies arbóreas para colocar ali no meu bosque nativo. Uma que eu amo demais, que se chama umbu, que também é muito comum, ou era muito comum lá no Uruguai, tinham bosques incríveis, gigantes dele. E essa planta, na verdade, ainda que pode chegar a mais de 20 metros, é uma planta gigante, que consegue entrar dentro do tronco dela, ela não é considerada bem uma árvore, sim uma espécie herbácea. Ela é do gênero das fitolacas e ela não tem uma madeira real, é uma madeira bem esponjosa e ela não tem esses anéis de crescimento. Então tem muito debate se ela é realmente uma árvore ou não. Tem várias coisas que a gente considera árvores, né, como as palmeiras, como as bananeiras, mas realmente elas não são árvores, e sim espécies herbáceas, tá? Então a gente tem essas definições científicas que muitas vezes não se encaixam no que a gente escuta por aí, né? Mas é só uma curiosidade. Além disso, eu plantei gabiroba, marmelo do mato e várias outras que talvez em algum tour novamente pelo meio do mato eu possa mostrar cada uma delas para ver que elas estavam em muito boa qualidade. E além disso, eu pedi mais umas coisinhas por Mercado Livre e dessa vez não me agradou muito, mas vamos tentar recuperar elas. Essa caixinha então tem mais ou menos 10 erva mate, sim, a erva mate que a gente consome tanto no mate-leão, no chimarrão aqui do sul, no tererê do Mato Grosso. Bem, essa plantinha aqui, na verdade, ela vai ficar uma árvore gigante e ela é nativa daqui. Só que, devido à extração e também o desmatamento dessas zonas mais nativas, principalmente essas zonas de araucárias, né, bosques ombrófilos mistos é o nome desse bioma, né, nós começamos a perder essas variedades. Minha família plantava muito erva mate, mas hoje em dia não tem mais nenhuma árvore aqui, então eu queria reflorestar e trazer essa cultura que meu avô tinha muito de plantar araucária misturado com erva mate, que seria um tipo de agrofloresta, né? A gente está utilizando duas espécies arbóreas distintas, ademais a gente tem umas pitangas no meio, umas goiabas no meio, né? Então é um sistema diverso, muito mais legal do que plantar a erva mate em monocultivo. Essa planta ela vai gostar da semi-sombra, ela gosta de nascer embaixo das araucárias, nesses bosques nativos, então vai ser uma boa aquisição para mim. Elas deveriam ter vindo em tubetes, tá? Só que a pessoa teve a ideia de tirar elas dos tubetes e mandar assim tudo enrolado uma na outra. E elas vieram terríveis, muitas delas não têm nem folha.
E, obviamente, eu não vou conseguir plantar isso diretamente no meio do mato, porque elas são muito pequenas. A serrapilheira aqui no meio do mato tá dando 1 metro, 1,5 metro, e essas plantinhas aqui tem, o quê? 20 centímetros. Então, vou ter que cuidar delas por um tempo. Então, eu vou passar elas para uns potes assim, né? Uns potes que são um pouquinho maiores, né? Reciclando o que eu já tinha aqui em casa para ver se elas sobrevivem. Então, a gente vai fazer esse plantio. Mas, ademais disso, eu peguei mais 10 cedros portugueses, ou ciprestes portugueses, que ainda que tem esse nome Cupressus lusitanica, ela não é nativa da Europa, tá? Ela é nativa da América, mas mais da América Central. Então eu vou usar ela para dar um pouquinho mais de formato no meu jardim, porque a maioria das coisas que eu tenho aqui são anuais ou que acabam então ficando em dormência no inverno, fazendo com que o meu jardim fique com um pouco verde. Essa planta aqui, ela vai ser perene e ela não vai ser caduca, ela vai ter suas folhas durante todo o ano. Então no inverno, quando tudo vai estar em dormência, ela vai conseguir dar então uma estrutura a mais no meu jardim. Isso é algo muito legal para pensar quando a gente tem esses subtrópicos que tem um inverno muito rigoroso, pensar nessas plantas que a gente pode trazer para trazer um pouquinho mais de emoção no inverno. Ciprestes, araucárias, todas essas plantas, as cicas também, ainda que eu não goste muito dessa planta, não vão ficar feias no inverno, então elas vão atrair um pouquinho mais de diversidade no nosso jardim. E outra que é muito bom é trazer as gramíneas. Algumas podem até morrer não, mas entrar em dormência no inverno, só que elas vão continuar dando uma estrutura legal para o nosso jardim. Então essas eu pretendo colocar ali no caminho de tijolos do lado da casa, só que isso eu vou fazer outra hora, porque essas vieram em boa quantidade de terra, então elas vão aguentar um pouquinho mais. Mas vamos então para as ervas mates que estão em um estado deplorável. Bom, o que eu trouxe então aqui vai ser uma terra que era terra de roça, já foi adubada algumas vezes, já se utilizou calcário, então ela tá bem soltinha, tá numa condição boa, tá? Eu não vou agregar mais esterco por agora, depois se eu precisar fazer alguma adubação eu vou fazer. Ela tá meio seca porque já faz muito tempo que não chove aqui, a gente tá precisando urgentemente uma chuva. Vamos abrir aqui o pacote para tirá-las, tentando não perturbar as raízes, é muito importante. Bom, aqui estão então, como eu disse, elas eram de tubetes, então tem essas raízes mais largas. Se utiliza muito o método de tubete para produzir plantas arbóreas, tá? Porque elas precisam ter uma raiz mais profunda do que essas plantas anuais que são mais quadradinhos, então que vem, né? Porque elas se expandem para os lados. Então a gente precisa um pote um pouquinho maior, né? Porque ela vai ter que crescer para baixo. Eu pensei em colocar até ela na minha horta, mas elas vão ficar por muito tempo ali e eu vou diminuir o espaço de cultivo, então eu preferi fazer assim. Então eu vou pegar esse substrato aqui. Encher um pouco. Colocar a minha planta e encher o resto. E assim, então, elas vão ficar aí por uns 3, 4 meses, talvez eu plante elas só em setembro. Assim, a matéria orgânica no bosque já vai estar um pouquinho mais deteriorada, eu vou conseguir ver mais o solo para conseguir plantar elas vão estar bem melhor estabelecidas e as temperaturas já vão estar melhores, tá? Então vamos continuar com os outros. Bastante trabalho. Infelizmente as coisas não sempre vêm, né, do jeito que a gente queria, mas a gente tem que fazer o melhor disso. Igual tem o sistema de devolução no Mercado Livre, né? Mas eu preferi ficar com elas. Aqui estão. Elas têm um pouco de raiz, então pelo menos nisso ela tá mais ou menos bem. Mas elas ficaram muito tempo nos correios também. Teve a Páscoa e eu esqueci disso. E elas ficaram muito tempo até serem entregues. Nunca plantem até a boca do pote, porque assim vai facilitar
que a gente regue e a água fica estancada ali um tempo até decantar. Se a gente coloca a terra até a raiz do pote, a água vai tender a escorrer para fora e não vai hidratar bem nossas plantas. Bom, aí foram 2 de 10. A gente muitas vezes tende a descartar algumas plantas que vêm um pouquinho mais feinhas ou que a gente acha que está morrendo no nosso jardim, mas é tão fácil de resgatar essas plantas, né? Fazer com que elas consigam vingar novamente. Algumas vezes não tem mais solução, né? Ou a gente pode comprar alguma coisa pensando que vai ir bem no nosso jardim e não se adaptou, né? Então não tem o que fazer. Mas em muitas oportunidades, né, a gente pode fazer esse trabalho de tentar resgatar. E muito legal que eu tô começando a receber muitas mensagens de vocês com algumas ideias de plantas. Muitas eu já tenho, né, que eu ainda não mostrei para vocês aqui no canal, né. Por exemplo, muitas pessoas comentaram da Jussara, que é para plantar Jussara. Essa é uma planta que eu já tenho várias aqui no jardim. Mas eu quero mais. Ela é muito boa para avifauna também. Quem tem a oportunidade de plantar Jussara aqui no sul, ou se vocês vivem um pouquinho mais ao norte, plantar açaí também, é muito legal. O açaí aqui no sul não dá, né? Mas a Jussara vai se adaptar muito bem. Esse pote ficou um pouquinho menor, mas é o que eu tenho. Estou reciclando todos os potes que eu tenho por aqui. Também algumas pessoas já estão comentando, algumas que eu estou tentando, porque eu nunca tinha visto aqui no sul, algumas pessoas dizendo que são daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e já tem essa planta produzindo, como por exemplo o cambuci, né? Então é bem legal, porque assim eu já fico um pouquinho mais aliviada que provavelmente eu vou ter sucesso com esses cultivos e talvez eu possa investir comprando um pouquinho mais dessas variedades. Então, muito obrigado para todo mundo que interage aqui no canal, porque assim a gente vai crescendo juntos. Essa semana não rendeu tanto, eu até me atrasei com o vídeo, que eu tenho um pouco de problema com gastrite. Não um pouco de problema, bastante problema. E fiquei bem indisposta essa semana. Hoje, recém, eu tô começando a fazer um pouquinho. Vocês podem perceber que eu tô um pouquinho mais lenta, né? Mas a gente tem que também, igual que a gente tem que dar, às vezes, uma folga para o solo descansar, para as plantas hibernarem, aguentar a dormência, né, no inverno. Às vezes o nosso corpo também pede, né? Então, por isso que o vídeo dessa semana tá saindo um pouquinho mais atrasado. Mas eu espero que vocês entendam, né? Sei que vocês também têm os trabalhos de vocês. Assim que vamos fazendo tudo no tempo que dá, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bem, pelo menos eles tiveram a decência de mandar 15 plantas. Já fiz 11, falta essas 4. Vou ter que buscar mais alguns potes ali no meu paiol, porque elas vieram bem, assim, bem judiadas, né? Então, que bom que eles mandaram algumas mais, pelo menos. E como eu disse, os ciprestes portugueses eu vou plantar então essa semana ainda. Já vou plantar diretamente porque eles vieram num tamanhinho bem maior, como a gente pode ver aqui. Eles colocaram então em uma embalagem de leite uma plantinha inteira, então elas vão vir melhor. E por que eu tô plantando isso e não deixando só aquela parte então de flores? Porque essa zona então ela baixa muita água e eu tô tendo erosão ali. Colocar umas espécies arbóreas nesses locais que tem um pouquinho mais de erosão ajuda bastante a fixar o solo, porque vai ter mais raízes mais profundas, mais espalhadas, então esse solo não vai ir tão fácil com a água. Então por isso que eu quero mesclar esses 2 tipos de planta. Vou filmar para vocês quando eu faço o plantio, vou ter que remover algumas, transplantar aqui para o meu jardim, mas vai dar tudo certo. Sempre deixar as plantinhas na sombra, um local fresco, e regar quando a gente veja que já está necessitando. E tem mais uma coisinha que eu vi que eu preciso fazer urgentemente nas minhas fruteiras, que vou mostrar para vocês agora. E vamos lá ver o outro serviço que eu tenho que fazer aqui, que é super importante e que talvez vocês não saibam, né? Vamos ver. Vamos caminhar para lá. Antes, só olhem aqui, a gente está em pleno maio. Já tá pelo dia 3 de maio, acho eu. E eu ainda tô cheia de tomates
na horta. Olha a quantidade de tomates e cada vez eles estão mais bonitos. Esse é o tomate que eu dizia que é o fios, que tu vai comer ele, que nem agora que eu não consigo comer muito de uma vez, né? Eu não preciso deixar o tomate apodrecendo. Eu só pego um gominho e o tomate continua ainda fechado. Por isso que ele é chamado então de tomate de viajante, né? Porque tu pode ir comendo a pouquinho, né? E ele não estraga, nem mancha as coisas, né? Tu pode deixar até dentro de uma bolsa, de uma mochila, e ele não vai sujar nada. Ele é muito gostoso. Bom, e aqui tá a zona então que eu quero plantar o cedro português. Comprei 10, né? Então eu quero fazer um carreirinho, 5 de cada lado, fazer eles em forma colunar para dar um pouquinho mais de estrutura e aguentar um pouquinho mais a água que cai ali da calha, né? Então ela desce aqui, eu já fiz esse espaço com brita, né? Para não levar muita terra. E aí, de cada lado eu vou tirar algumas dessas plantas, né? Que nem essa cola de leão, rabo de leão, que tá muito grande, né? Deixar talvez só uma cor, os lilazes e rosas, e colocar então as colunas, né? Uma de cada lado de cedro português. E olhem aqui, daqui a pouco a nossa vitamina C para o inverno vai estar pronta, ó. Muito legal, vários deles. A gente sempre tem essa necessidade de ter as mesmas frutas durante todo o ano, né? Mas se a gente conseguisse respeitar o tempo, que nem um tempinho atrás estava comendo tamarilho, que está aqui do lado, um pouco antes do tamarilho estava comendo ainda melancia, agora já vai começar a época do yacon, vamos comer mais bananas que vão estar prontas, depois o maracujá e assim vai, né? A nossa dieta fica muito mais equilibrada, muito mais misturada, né? E assim a saúde vai aumentando, a biodiversidade vai aumentando e todo mundo ganha. Nas últimas semanas a gente tem plantado bastante árvores e agora, depois de 1-2 semanas de ter plantado elas, a gente já pode começar a ter a necessidade de um tipo de poda. Vou buscar aqui agora. Vou ir vendo aqui nas bases. Muitas vezes a gente tem plantas que são enxertadas, mas as que não são enxertadas também muitas vezes começam a brotar desde a base. Não é o caso aqui. Mas vamos continuar buscando, porque eu vi algumas essa semana quando eu estava caminhando aqui no pomar e eu vi que já estava muito na hora de fazer a poda. Aqui, ó, nessa pera. Se a gente vê aqui, né, nosso peral, essas ramas que a gente quer deixar, né, já tá começando a perder as folhas, ó, por causa do outono. Se a gente vem aqui embaixo, além de muita grama também crescendo, a gente pode tirar isso para que vocês vejam melhor. A gente tem vários retonhos dele crescendo. Se a gente deixa isso daqui, vai começar a virar uma moita e não é o que a gente quer. A gente quer uma árvore que esteja bem aireada. Então a gente vai ter que vir aqui na base e cortar elas. Algumas vezes, se a gente puxa elas, elas saem. Esse não tá querendo sair. Se a gente faz assim, ó. Mas não é o caso. Mas às vezes funciona. Tem que cuidar para não lascar também fazendo isso. Mas a gente vem aqui na base e tira esses brotes para evitar que a força do pé se perca nele, ó. Esse daqui já estava até bem durinho, ó. A gente não quer que isso aconteça, então a gente tem que fazer a limpeza dela. Essa daqui já tá limpa, ó. Tiramos os brotes. Mas eu sei que tem outras, a gente vai ter que ir buscando aqui para ver mais um exemplo. Acho que a moreira. A moreira gosta de brotar também. Só que ali eu quero fazer uma coisa diferente, porque muitas vezes esses retonhos assim, eles também podem ser usados para fazer mudas, tá? Aqui eu tenho uma nectarina. Olha só, ela está um pouquinho mais limpa na base, a gente consegue ver melhor, ó. Elas estão saindo lá de dentro da terra. A gente vai ter que eliminar ela. Então a gente vai vir aqui na base com uma tesoura afiada
tá? Algumas plantas é até beneficioso enterrar essa parte. Ó, essa é uma planta que foi feita então com um cavalo, né? Enxertada, né? Esse é o cavalo e aqui tá a planta para cima. Em algumas plantas a gente vai poder enterrar isso para diminuir então a aparição desses brotes laterais, mas não são todas. As rosas, por exemplo, se beneficiam muito enterrando o cavalo. Então, se a gente compra uma rosa, a gente vai enterrar esse primeiro toquinho que tem na base, para que assim impeça então que rebrote tão fácil. Mas não quer dizer que ela não vai rebrotar, tá? Muitas vezes elas vão rebrotar igual, só que com um pouquinho menos de força. Então, façam esse trabalho. Olha só essa bergamoteira aqui. Essa podemos até ver, né? Essa é a folha, então, né? Da variedade que a gente quer. E aqui embaixo brotou o cavalo dela, que o cavalo da maioria dos cítricos tem esses espinhos, ó. Olha como é que já estavam grandes. São coisas que vão passando o tempo, né? E a gente muitas vezes não vê ou não tem tempo, né? A gente vai ter que eliminar ele também. E eliminado. E ali na frente tem umas mudas, então, que eu quero tirar ainda, porque tem algumas que enraizam mais fácil, então tu não precisa ter diretamente raízes no trocinho que tu vai tirar, mas igual ela vai pegar, tá? E esse é o caso da moreira. A moreira tu consegue fazer de estaca muito facilmente. E se tu tirar essas estacas que estão mais na base, é mais fácil ainda. Então aqui tá minha moreira, se preparando para o inverno, né? Tá bem feinha já. E aqui embaixo a gente vê que já foi até danificado um pouco, né? Algum bicho talvez veio aqui, bateu nele, ó. E aqui tá os galinhos. Esses daqui, em algum tempo mais, eu vou tirar para fazer mudas. Como eu falei, eu trabalho aqui sozinha, né? Tem que fazer a manutenção, tudo, roçar, plantar, adubar, podar. Então, algumas vezes, alguns serviços vão ficando para trás, né? Mas a gente tenta manter tudo sob controle, né? Mas faz parte. Muitas vezes a gente não consegue fazer no tempo adequado, mas tem que seguir o nosso ritmo, né? Não tem, né? Eu não vou em nenhum momento da minha vida fazer uma divisão que nem uma planária e formar duas Samantas, né? Então a gente tem que ter paciência. Mas esses alguns pontos importantes que eu queria mostrar para vocês essa semana, que vocês também deveriam começar a ver nos seus jardins. E esperemos que essas erva mates vão para frente para mostrar todo o processo também de como fazer, como colher, secar, moer a erva mate que a gente tanto usa nessa parte do Brasil, mas também no Uruguai, Paraguai, Argentina, hoje em dia também em Chile, Nova Zelândia se toma muito mate também hoje em dia. Tá ficando uma epidemia universal na nossa cultura, né? E eu adoro isso, né? Valorizar o que a gente tem. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!